Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade, ao conteúdo de corporeidade aqui agora na parte 2 do nosso vídeo, da nossa aula. Então, como eu estava falando, na aula passada, no vídeo 1, a gente viu o quê? O conceito de corporeidade, as manifestações culturais do corpo, de acordo com o período de cada época. E aí, pessoal, nos dias de hoje, o corpo ele está em evidência, a pós-modernidade faz com que a gente tenha certa imagem de padrão de corpo, Isso é imposto pela mídia. Então, ele sugere tipos de corpos que sejam aceitos na sociedade e não são admitidos imperfeições. Ou seja, aquele corpinho magro, aquela pessoa alta, aquela pessoa loira, aquela pessoa do olho azul. Então, é a pessoa considerada perfeita, pela sociedade. Mas não necessariamente tem que ser assim, pessoal? O indivíduo, como um padrão de corpo aceito pela sociedade, ele tem que ser o quê? Ele não pode ser gordo, feio, velho, ou seja, é um padrão que é imposto e já é pré-estabelecido, Que muita gente passa a se cobrar, passa a exigir de si mesmo por não se encaixar nesses padrões, que não é correto, pessoal? Não existe isso da gente se encaixar em padrões, da sociedade. Não existe isso. Cada um é da forma que é, Isso que deve ser imposto. A problemática em questão é que a maioria das pessoas não se ajusta ao modelo globalizado que está em moda e que é fortemente divulgado pela mídia. Ainda segundo os mesmos autores, o corpo corre o risco de se conectar às noções de instrumentalidade a serviço da tecnologia e da ciência, do trabalho, da ordem, do progresso, da saúde, da estética, da moda, Então, ele corre o risco de ser um instrumento desses meios de serviço, O corpo, ele pode estar relacionado ali, ele é um dos principais meios de instrumento da moda, do trabalho, a depender do tipo de trabalho, não é isso? Da saúde, Onde é que no hospital a gente vai tratar de quê? Do corpo, em sua totalidade, da mente, do físico, Assim sendo, estamos em um momento em que o indivíduo mudou sua relação com o corpo, onde a preocupação com o corpo, no quesito visual, ultrapassa o sentido da importância do corpo humano, de ver, de entender o corpo realmente como ele é. Ver aquela pessoa ali como um humano e não como um padrão estético, Livre para viver e fazer parte da complexidade humana. E aí a gente vai entrar num ponto bastante importante, que é a imagem corporal, A imagem corporal, o que é a imagem corporal, A imagem corporal, ela se desenvolve desde o nascimento até a morte. Então, a gente pode apresentar diversas formas de imagem corporal. A imagem corporal, ela diz muito sobre a nossa percepção corporal, De como a gente se identifica, de como a gente se vê. Em uma estrutura complexa e subjetiva, sofrendo modificações que levam à construção contínua, resultando do processo de estímulos recebidos. Então, no decorrer dos nossos anos, pessoal, a gente vai receber estímulos. E conforme a nossa idade, a gente vai ter aspectos físicos, psicológicos, sociais, afetivos diferentes. Ou seja, a gente vai ter uma imagem corporal diferente de acordo com cada época. Então, você nasce, você é uma criança, um bebê, recém-nascido. Fase da adolescência, você já está com outro pensamento. Você já tem outro pensamento, outro físico. Adulto, depois que na idade... Na terceira idade, Então, são momentos e fases da vida que a imagem e o corpo vai se apresentar de forma diferente. E muitos desses são modificados devido aos aspectos, os processos de estímulos extrínsecos e intrínsecos recebidos, tá certo? Maturana 2004 vem dizer o seguinte, que imagem corporal é definido como a figuração do próprio corpo. É formada e estruturada na mente do mesmo indivíduo, ou seja, a maneira pelo qual o corpo se apresenta para si próprio. Então, a imagem corporal é formada na mente de cada indivíduo. É como você se identifica,
Ou seja, é a figuração, é a sua figura. Como é que você se identifica? Você se identifica alto, magro, gordo, né? Você se identifica uma pessoa inteligente, né? Então, são esses aspectos. E aí, pessoal, através das experiências e da vivência, a constituição do seu próprio limite e concepção do corpo, né? E este limite, ele está ligado à questão da percepção do seu corpo, né? Para o seu corpo, tanto para o seu corpo quanto para o corpo do outro. Então, a partir do momento que você constitui aquela imagem corporal, você passa a controlar, a ter limites até onde ir, né? Até onde o seu corpo pode ir, até onde você essa forma relacional de se envolver com o outro, tá? Visão de corpo enquanto produto da sociedade de consumo. Como eu falei, né, no slide anterior, a sociedade, pessoal, aliás, muitos trabalhos, né, utilizam o corpo como principal instrumento. Isso seja para fala, seja de forma utilitária, enfim. E aí, pessoal, a gente vai entender qual é a visão, né, sobre o corpo enquanto vendo o corpo como um produto da sociedade, né? Então, a forma corporal, assim como roupa e acessórios, passa a ser múltipla e variável, né? A gente tem uma variedade, uma vastidão aí de formas corporais, seguindo as dinâmicas dos estilos mutáveis da moda, né? Então, aquelas pessoas que são impostas ali pela sociedade de consumo, né? Na moda. Então, isso tudo vai sendo influenciado. Eu não gosto do meu corpo, eu quero fazer alguma cirurgia estética, né? Tá na moda isso, então vamos fazer. É mais ou menos assim. Quando se fala em corpo e consumo, não se pode deixar de levar em conta que, assim como o corpo, o consumo é também uma atividade socialmente contextualizada, certo? Ou seja, as formas pelas quais o consumo se dá são também atividades coletivas, perpassadas por relações de diversas naturezas, culturais, né, de influência do meio, e sempre são mais do que a busca para suprir necessidades materiais, certo? A maioria das vezes, né, essa questão da sociedade de consumo, essa forma consumista, ela tá além de suprir uma necessidade sua, certo? E aí eu pergunto para vocês, mas e o corpo? Como é que o corpo vai se encaixar nessa dinâmica de consumo? O corpo não é algo que herdamos da natureza desde que nascemos? Pelo contrário, né, pessoal? O corpo ele é instituído enquanto parte das nossas relações desde sempre. Então, a gente nasce, a gente já passa a se relacionar com os outros. E a construção dos corpos muda junto com as sociedades nas quais se insere. Ou seja, a gente vai acompanhando o momento, né? Aquele período em que o corpo está inserido. Então, uma pessoa que nasceu nos anos 2000, vamos dizer assim, nos anos 2000. Será que essa pessoa ela vai se encaixar, ela vai conseguir, né, atribuir esse padrão corporal da época, se ela nascesse em 1995? Claro que sim. Por quê? Porque ela é modificada, né, a questão da corporeidade é modificada de acordo com o meio e com a sociedade, com a cultura, tá certo? Cada vez mais, especialmente a partir da segunda metade do século XX, com a ascensão da chamada sociedade de consumo, né? A gente sabe que a gente vive num país capitalista, e isso tem muito, né? O corpo passa também a figurar como parte das dinâmicas de consumo das sociedades capitalistas. Isso fica muito claro com a emergência e consolidação das indústrias da moda, né? Que muito crescem por ter essa sociedade de consumo, com muitas formas de vestir e enfeitar o corpo, além da forma como a moda ajuda a construir modelos de beleza corporal. Então, a gente vê o quê? A mídia diretamente influenciando, né? Essas indústrias crescendo, né? Aumentando os lucros e
cada vez mais influenciando as pessoas a manterem um padrão perfeito, a manterem um corpo perfeito, a estarem na moda, a consumir mais, né? Tudo isso está relacionado ao corpo. E aí, ó, eu trouxe aqui 3 imagens que mostram bem, né? Que aqui, ó, a influência da mídia, né? Influencia diretamente na questão do consumo, né? A questão dos padrões estéticos, né? E essa terceira imagem quer mostrar para vocês o quê? Que não existe, pessoal, não existe padrão imposto pela sociedade, não, certo? A gente que cria o nosso próprio padrão. Observem aí, várias pessoas diferentes, né? De qualidades diferentes, de características diferentes, não é isso? Sim, então o consumo do corpo, ele vai além disso, né? Sendo cada vez mais aspecto explorado pela mídia de massa, TV, cinemas, revistas, internet e participando de uma diversidade de estilos de vida que ditam formas as mais variadas de conviver e de modular o corpo, né? E aí a gente vai ver a influência da mídia, né? Como é que a mídia influencia, né, na sociedade de consumo? A forma como a mídia ajuda a constituir modelos de beleza, muitas vezes impondo padrões pouco realistas para as pessoas, né? Como, por exemplo, as modelos muito magras, chegando a ser anorexas, né? No dia de hoje. O que fica claro é que as formas pelas quais os corpos são representados nas imagens que circulam pelas mídias possuem grande poder de influenciar, né, o modo como percebemos os nossos próprios corpos. Então, a gente passa a achar que o nosso corpo, que a nossa forma, ela é errada, né? Por apresentar somente esses tipos de corpos perfeitos na TV. Dessa maneira, pessoal, críticas culturais como o feminismo, movimentos antirracistas ou mesmo preocupações relacionadas à saúde, né? São discutidas pela forma como o corpo é consumido enquanto a imagem, né, visto enquanto imagem e idealizado em produtos culturais, certo? Na nossa cultura de consumo atual, uma nova fronteira, né, cada vez mais explorada é a reconstrução do corpo, né? Como estilo de vida, em práticas tão diversas quanto a realização de cirurgias plásticas, a colocação de pince, ou uso de novos produtos médicos de alta tecnologia, a utilização de produtos estéticos, pintar cabelo, enfim, tudo para adquirir tendências da moda. Então, isso tudo é influenciado pela mídia, pelo meio, pelas outras pessoas, pela relação. Tais tendências mostram que o corpo contemporâneo, o corpo atual, muito mais do que a imagem a ser consumida, passa cada vez mais a se tornar ele próprio, o próprio corpo, objeto de consumo, das mais diferentes formas, né, com o auxílio das novas tecnologias. A forma corporal, na cultura de consumo, assim como a roupa e os acessórios, eles passam a ser múltiplos e variáveis, né? Seguindo as dinâmicas dos estilos mutáveis da moda. E aí, qual a atitude indica? Essa atitude, ela indica não somente a maneira corriqueira com que intervimos no nosso corpo nos dias atuais, mas também sinaliza como essas tecnologias de intervenção vão sendo incorporadas, né, nas nossas rotinas e nas formas de manejo com o corpo, certo? A busca pela saúde e beleza vem tomando, nos dias de hoje, um contorno distinto. E a necessidade de intervir no corpo é incorporada à cultura de consumo da contemporaneidade, né? De forma intensa, de modo intenso. Resumindo, pessoal, assim como vai mudando a sociedade de consumo, fortemente perpassada pela tecnociência, né? Que é a tecnologia e a ciência por meio desses produtos estéticos e da influência, né, da mídia, também o corpo e nossas relações com ele mudam, porque, como eu falei, a gente vai se adaptando ao meio ali. Pensar o corpo e o consumo passa, né, portanto, pela reflexão sobre essas novas formas de modular o corpo cada vez mais comuns na sociedade contemporânea. Não é isso? Então, fica aqui uma reflexão, né? Fica aqui uma reflexão. Então, fica uma reflexão, né, sobre essa forma de tratar o corpo na sociedade contemporânea.
E aí, a gente vai ver um pouco sobre algumas concepções de corpo, né? Como você se vê, como você se aceita no espelho. Você se aceita como você é? Então, fica esses questionamentos como reflexões também. Olhar-se no espelho, pessoal, não inclui somente a imagem, ver a imagem do próprio corpo, do físico ali. É um olhar que se pode expor insatisfação e desencadear uma série de justificativas e mecanismos de compensação. Ou seja, identificar corpos gordos, magros, esqueléticos, velhos, lisos, enrugados, fortes, flácidos, né? E tantas outras que se deseja ou não ver a imagem refletida, né? E isso tudo diz como a gente se vê na nossa percepção, né? Mental. E aí é que eu trago um pouco da questão do investimento no físico, né, da sociedade contemporânea. Então, o que é que a gente percebe? Né, que por desejos, né, insatisfações corporais, a gente vê muitas pessoas, né, indo atrás dos métodos estéticos, né, das academias, dos remédios para emagrecer, dos suplementos alimentares, como opção, né, para solucionar um problema, entre aspas. A mutação mais imediata desse tipo de comportamento é o excessivo investimento na produção e na manutenção do físico ideal, né, fazendo com que ele mude. A mídia mostra beleza ou ela impõe beleza? Então, pessoal, na verdade, né, o que é passado pela mídia? Que o que é perfeito, na infância, desde a infância a gente é criado, né, com essa concepção de que o que é bonito é aquele cabelo liso, né, o cacheado, que são no estilo de uma boneca Barbie, né, magras, altas ou malhadas. Então a TV, a televisão e a mídia usam a história do século XX e forjam, né, os seus clichês, estereótipos e arquetipos, em consonância com os paradigmas vigentes, quando não os remodela e reinventa, sobretudo nas novelas e ficções de face narrativa. Lá na novela mesmo, ele influencia, não de forma direta, não por meio de comerciais, mas vai estar influenciando lá o corpo, né? Esse aspecto de consumo e de padrão de beleza, certo? É importante saber. Pesquisas indicam que quase 22 mil brasileiras fizeram cirurgia para aumentar os glúteos. 9 mil se preocuparam com o órgão sexual e 28 mil corrigiram as orelhas. Números muito maiores do que os do campeão de cirurgias plásticas. Os dos Estados Unidos, onde esses são 6 mil, né? Onde 2,5 mil e 8 mil, respectivamente. Mas a questão é, até onde pode ir a vaidade, né? Pessoal, é uma coisa tão séria que as pessoas começam a fazer tratamentos estéticos, cirurgias, né? E acabam não tendo um limite. E o que seria para ser arrumado, entre aspas, né, foi prejudicado. Então, tudo em nome do não envelhecimento e do corpo perfeito. Olha essa imagem aí, né? Apesar dos altos preços da cirurgia, a pesquisa mostra que cada vez mais o brasileiro se esforça para conseguir realizar esse sonho, né, de ter um corpo perfeito. Porém, quando as pessoas concentram os seus objetivos em torno do corpo perfeito, ou seja, em apenas isso, os exageros e os riscos de comprometer a saúde e o bem-estar são eminentes, né? Eles na certa vão vir. O excesso de exercícios físicos de consumo de medicamentos milagrosos trazem consequências indesejáveis, trazem problemas à saúde que podem ser irreversíveis, certo? E aí, pessoal, além disso, né, essa incessante busca pelo corpo perfeito, aos olhos da sociedade, vem fazendo o quê? Muitos adolescentes, homens, mulheres, a fazerem de tudo para se encaixarem nesse padrão. E aí, não se importando com as consequências, né? E aí, o que acontece? Muitas dessas ações geram transtornos alimentares e doenças, né? Quase todas as doenças da contemporaneidade têm uma forte conexão com a própria obsessão pelo corpo. E aí a gente vai ver por cima algumas delas, né? A anorexia
É um transtorno caracterizado por uma intensa perda de peso, né? Por uma dieta alimentar altamente rígida, em qual o indivíduo, mesmo estando muito magro, ele ainda se sente gordo. Ele é muito magro, mas se olha no espelho, né, como uma pessoa gorda, tá? Bulimia é um transtorno causado pela preocupação excessiva, o medo de engordar. E aí o que a pessoa faz? Ela se alimenta, né, uma quantidade excessiva, desesperadora de alimentos, e depois busca métodos invasivos, como por exemplo, vômitos, utilização de laxantes para vomitar, né? Porque vem a culpa seguida do alimento ali quando comeu, né? E aí, pessoal, tem outros transtornos também que estão dentro da anorexia e da bulimia, né? Que causa essa disfunção da imagem corporal, que é o quê? A lipofobia, que é a aversão, é contra a flacidez e a gordura. A tanorexia, que é a obsessão pelo corpo bronzeado. A ortorexia, né? Que é o quê? A fixação por alimentos saudáveis, com medo de engordar, né, ou adoecer, então vira uma doença, né? E também tem a vigorexia. A vigorexia é um novo transtorno alimentar, ele é mais recente, né? Que ocorre essa disfunção da imagem corporal. E ela é ocasionada pelo quê? Pela prática excessiva de exercícios físicos. Muitas pessoas que fazem exercícios físicos, têm aquele corpo musculoso, aquele corpo malhado, elas chegam um tempo que elas se olham no espelho e aquilo ali não é suficiente para si, né? Às vezes se acha muito magra, às vezes se acha muito gordo e querem, por acima de qualquer coisa, melhorar esse padrão estético. Eu trouxe uma imagem aqui que representa bem, né? Uma pessoa muito forte, mas ainda assim não acha suficiente, né? Dismorfobia. O que é a dismorfobia? Ela está classificada como um tipo de transtorno hipocondríaco, né? Que é aquela em que em algum momento da vida começa a desenvolver por uma preocupação excessiva da saúde. Então, aqui, pessoal, é quando acontece imperfeições no corpo, né, que passam a ser percebidas pelos outros quando a pessoa se preocupa muito com a saúde. E aí ela passa a fazer também tratamentos, né, métodos invasivos que vão estar sendo prejudiciais ali, certo? Druncorexia, também conhecida como alcorexia. É detalhada como o ato de uma pessoa restringir a sua alimentação de calorias e reservar essas calorias não consumidas para o quê? Para o consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, tem-se a ideia de que bebidas alcoólicas fazem emagrecer. Então, a pessoa, ao invés de consumir alimento, a pessoa consome álcool. E isso é altamente prejudicial, pessoal, para a saúde, certo? Ó, eu trouxe uns vídeos que vocês só clicam, é só clicar. Os vídeos que vocês podem estar se aprofundando mais, né? Sobre transtornos alimentares, né? A questão de o que você mudaria no seu corpo, né? Tem alguns quiz e corporeidade, certo? Até a próxima aula.